Olá, crianças! Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Hoje nós estamos aqui para o nosso culto infantil, para aprender da palavra de Deus, do que o Senhor tem para os nossos corações nesse culto. E nós vamos começar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Que o Senhor continue a cuidar de nós. Nós te agradecemos pela nossa igreja. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto infantil. Que o Senhor possa abençoar cada criança que está assistindo esse culto e também as crianças que vão assistir. Ó Deus, toque no coraçãozinho delas. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, que tal começar compartilhando o link desse culto com os amiguinhos, com os primos, com outras crianças que vocês conhecem, para que assim essa palavra, a palavra de Deus, também chegue no coração delas. Vamos lá? E hoje nós vamos aprender uma palavra que o próprio Jesus contou. E adivinhem onde essa história está? Quero ver aí quem sabe. Essa história está na Bíblia, na palavra de Deus. Em falar nisso, cadê as Bíblias de vocês? Vamos pegar? Essa história, ela tá lá no Novo Testamento, lá no livro de Mateus. Quem conhece o livro de Mateus? Vamos lá abrir no endereço dessa história de hoje. Tá lá em Mateus 13, a partir do versículo 1. Então, essa história de hoje é uma história que Jesus contou, como eu disse. É uma parábola, porque Jesus ele também falava por meio de parábolas. E eram histórias muito interessantes. E essa história, Jesus ele conta para uma multidão. Jesus nesse dia ele saiu de casa e ele foi para o mar. E aí ele entrou no barco. Então Jesus ele estava dentro do barco e a multidão estava lá na beira da praia. Havia muitas pessoas nesse dia. E Jesus ele começou a contar essa história. E a multidão estava ali, ouvindo atentamente essa história que Jesus contava. E também os discípulos estavam ali naquele momento. E essa história que Jesus conta, ele fala assim, tá lá em Mateus capítulo 13. E Jesus ele começa a falar assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando o semeador semeava, uma semente, olha só, uma dessas sementes, olha só a sementinha. Essa aqui é a semente que o semeador ele estava semeando. Então, uma semente caiu ao pé do caminho. E sabe o que aconteceu, crianças? As aves, olha só, elas comeram essa semente. Então, essa sementinha que caiu à beira do caminho, as aves que estavam voando lá no céu comeram essa semente. E aí, outra parte da semente caiu, sabe aonde, crianças? A outra sementinha, ela caiu no meio das pedras. Caiu no meio das pedras. E ela até brotou. Mas o sol, ele estava muito forte e ela secou e ela não deu frutos. Por quê? Porque não tinha raiz. A raiz dela não era profunda o suficiente para ela crescer. Então,
essa semente caiu no meio das pedras, o sol secou ela e como ela não tinha uma raiz profunda, ela não conseguiu crescer. E aí, crianças, a outra sementinha, ela caiu no meio dos espinhos, olha só. Ela caiu no meio dos espinhos. E sabe o que aconteceu? Ela sufocou. Então, essa sementinha que caiu no meio dos espinhos, ela ficou sufocada. E ela não conseguiu brotar e não conseguiu crescer. Mas teve uma sementinha que ela caiu, olha só, em terreno fértil. E sabe o que aconteceu com essa sementinha? Essa semente que caiu em solo fértil, terreno fértil, ela conseguiu crescer, ela conseguiu brotar. E além dela conseguir crescer e conseguir brotar, sabe o que aconteceu, crianças? Olhando para cá, vocês conseguem adivinhar? Ela conseguiu dar frutos, olha só. Então ela ficou uma sementinha, né, que caiu, ela brotou, ela cresceu e ela deu muitos frutos. Olha só os frutos que ela deu. Então, crianças, olha só, vocês perceberam que a sementinha caiu em vários lugares? Ela caiu à beira do caminho, as aves comeram, ela caiu no meio das pedras, mas como ela não conseguiu ter uma raiz profunda, ela até brotou, mas ela não conseguiu crescer. Ela caiu no meio dos espinhos, mas os espinhos sufocaram. E ela caiu em terreno fértil e conseguiu crescer, e também ela conseguiu dar frutos. Então, assim, dessa mesma forma das sementinhas, assim é a mensagem do reino de Deus. A palavra de Deus fala lá em Efésios que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é tão importante nas nossas vidas, ela tem um poder tão grande que ela é como se fosse uma espada de 2 gumes que corta o nosso coração, que penetra o nosso coração e separa os pensamentos, os desejos do coração e separa todas as coisas boas e as coisas ruins. A palavra de Deus, ela tem um efeito tão grande nas nossas vidas que ela tem o poder de nos transformar, de mudar o nosso caráter. A palavra de Deus, ela também tem um poder de nos convencer do pecado e de nos mostrar aquilo que a gente está fazendo de bom, que agrada a Deus, e aquilo que a gente está fazendo de ruim, que está entristecendo o nosso Jesus. Então, cada vez mais que a gente lê a palavra, e não é só ler a palavra, cada vez mais que a gente pratica a palavra de Deus nas nossas vidas, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. A gente vai tendo o caráter dele nas nossas vidas, e as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ficando simplesmente contagiadas com isso. Como é bom estar perto de alguém que se parece com Jesus, não é verdade? Então, crianças, olha só, essa sementinha é como a palavra de Deus. Então, crianças, essa sementinha é como se fosse, a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, E cada lugar desse daqui representa, o nosso coração. E quando a sementinha, ela cai à beira do caminho e as aves comem ela, sabe o que representa, crianças? Olha só, quando a palavra de Deus,
ela entra nos nossos corações, mas aí vem Satanás e tira tudo. E olha só, Deus ele fica muito triste com isso. Deus ele fica triste com isso, crianças. E a sementinha que cai no meio das pedras, sabe o que é que representa? Representa as pessoas que a palavra de Deus chega no coração delas e elas, recebem com alegria. Mas sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não praticam a palavra de Deus nas suas vidas. E olha, crianças, Deus ele fica triste com isso. O nosso Deus ele fica triste com isso. E quando a sementinha ela cai, olha só, no meio dos espinhos, representa as pessoas que a palavra de Deus até entra no coração delas, elas ouvem a palavra de Deus, mas sabe o que acontece? Vem as circunstâncias, vem os momentos da vida, né? Vem muitas situações e simplesmente essas pessoas, por falta de fé, elas não praticam essa palavra na vida delas. E aí, crianças, Deus ele fica triste com isso. O nosso Deus ele fica triste com isso. Mas, crianças, quando a sementinha ela cai em terreno fértil, olha só, sabe o que acontece? É quando a palavra de Deus entra nos nossos corações e ela dá frutos. É quando a palavra entra, nós entendemos essa palavra de Deus e a gente pratica ela nas nossas vidas. E essa palavra, ela dá fruto nos nossos corações. E olha, crianças, sabe o que acontece? O nosso Deus, ele fica, muito feliz. Dá pra ver? O nosso Deus, ele fica muito feliz quando isso acontece, porque o desejo dele é que a palavra dele, essa palavra que a gente aprende, todos os dias, nós sempre falamos para vocês, né, que é muito importante nós lermos a Bíblia todos os dias. E as crianças que ainda não sabem ler, podem pedir para alguém da família, né? Um irmãozinho, ou papai, ou a mamãe, para poder ler a Bíblia para vocês. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, quando ela entra nos nossos corações, ela tem um poder muito grande, como eu disse para vocês. E quando a gente abre o nosso coração para receber essa palavra, e principalmente quando a gente pratica ela nas nossas vidas, crianças, ela dá frutos. Como eu falei para vocês, é tão bom quando a gente está perto de alguém que é parecido com Jesus. Quem aí quer se parecer com Jesus? Eu quero saber. Eu quero muito, eu quero a cada dia mais ser parecida com Jesus. Porque Jesus ele foi um exemplo incrível, né? E como eu disse para vocês, essa é uma história que ele mesmo contou para as pessoas. Então as pessoas que andavam com Jesus, elas andavam quilômetros e quilômetros para estar pertinho dele, porque Jesus ele sempre estava ensinando coisas boas. Jesus ele sempre estava ensinando a ir pelo caminho certo. E a palavra de Deus, ela tem esse poder nas nossas vidas. Quando nós seguimos a palavra, quando a gente recebe a palavra nos nossos corações, quando a gente abre o nosso coração e quando a gente pratica ela nas nossas vidas, o que acontece? A gente produz frutos. Olha só, eu tenho certeza que todo mundo quer produzir frutos, né?
e também ser parecido com Jesus. Então, crianças, é muito importante vocês estarem, ligadinhos e prestando atenção em todos os cultos infantis, todos os cultos, em todos os domingos, em todas as programações. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus chegando nos nossos corações. Então, que a cada dia mais nós possamos aprender da palavra de Deus e praticar ela nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque assim nós iremos produzir frutos e sermos parecidos com Jesus. E assim as pessoas que estiverem perto de nós vão querer também conhecer esse Jesus que nós servimos e nós adoramos Ele. O nosso Jesus, Ele é maravilhoso. E como a gente já disse aqui no culto infantil, Ele não está aqui, mas Ele deixou o Espírito Santo. Nós não estamos vendo Jesus, mas só por enquanto, porque em breve Ele voltará. Mas Ele deixou o nosso Consolador, o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele nos ajuda a ir pelo caminho certo. O Espírito Santo, Ele nos ajuda para que, a gente possa dar frutos nas nossas vidas. Crianças, o nosso culto infantil está chegando ao fim. E olha só, que todos nós possamos estar com o coraçãozinho. O coraçãozinho, olha só, como um terreno fértil, como um solo fértil, para que quando a palavra de Deus ela chegue nos nossos corações, né? Porque a sementinha representa a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus chegar nos nossos corações, nós vamos estar com os corações abertos e nós vamos dar frutos. Todos nós vamos juntos dar frutos para o Senhor. Então, foi muito bom estar com vocês nesse culto infantil. Que Deus Ele possa estar falando ao coração de cada um de vocês. E eu quero desejar uma boa semana, tá bom, crianças? Fiquem com Deus. Tchau! Saiu a semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor, perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir, em boa terra a semente então lançou.